Olá, bem-vindo ao programa Resenha com Renata Negalho. Hoje vamos conversar com Velvet Severo, educadora social e uma pessoa que eu já tive a grata satisfação de entrevistar. Velvet, é a satisfação de ter novamente aqui no Resenha. Obrigada, Renata. Obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui de novo contigo. Que bacana. Velvet, a primeira vez que a gente conversou, eu acho que foi quando tu lançaste uma cartilha, né, educativa, sobre nanismo. Foi isso, né? Foi a primeira entrevista, na verdade, que eu dei depois do lançamento dela. Mas que bacana, Velvet. E de lá pra cá, o que mudou? Então, bastante coisas, né? A gente teve bastante avanço nessa Primeiro questão. nos fala, desculpa te interromper, sobre a cartilha. Porque as pessoas estão, que cartilha Sim. que é? Nos falei. Então, a cartilha, ela é um material pioneiro no Brasil, né? Que trata sobre o nanismo, que é uma deficiência que, apesar de conhecida desde 2004 como deficiência física, ainda pouco difundida e pouco conhecida pela nossa sociedade, né? Então, essa cartilha, ela vem para agregar, ela trabalha na questão das escolas, séries iniciais, anos iniciais, então trabalha com as crianças para conhecerem um pouco sobre o nanismo e ir além. Ela também trata sobre o respeito à diversidade que somos, né? Que todos somos diferentes. Então, ela foi lançada em 2018 no Senado Federal, numa audiência pública com representantes do MEC e dos direitos humanos. E de lá para cá, a gente vem tentando incluir ela, né, nesse cenário das escolas. Como a gente ainda não conseguiu esse retorno, eu lancei ela na Feira do Livro, em 2019, da FURG, e a partir daí ela começou a ser comercializada, né? Então, depois desse lançamento, ela vem alçando voos, ela já percorreu mais de 15 estados do nosso Brasil, ela já chegou em Portugal, então ela vem crescendo bastante, assim. Velvet, como é que é ser ativista de uma causa que aqui em Rio Grande, assim, eu me lembro na época, eu acho que era 20 e algumas... 25 de 25? outubro. Agora foi a nossa data. Tá, e eu me lembro que a gente conversou sobre isso, né? E eu sempre te vejo muito entusiasmada com isso, sabe? Porque a pessoa tem que ter muita perseverança. Temos. Né, Velvet, né? E eu me lembro que tu me dizias, não, porque agora eu vou não sei aonde, eu vou falar com fulano no meio político para ajudar. E eu vi, Velvet, nesse tempo, o teu crescimento, o teu engajamento. Eu fico tão feliz com isso, sabe, Velvet? Que bom. De ver, assim, uma mãe representando outras tantas que foi atrás e fez acontecer. Isso é muito legal, Velvet. Então, depois disso tudo, né, de começar a entrar nesse meio do ativismo, da educação, eu descobri que o ativismo, ele anda lado a lado com políticas públicas, né? Então, eu fui estudar, fui me aprofundar, fui atrás, né, de criar políticas públicas para dar o reconhecimento, né, a essa causa e o respeito a esses protagonistas, né? Enquanto mãe e também representante de hoje, eu represento uma associação nacional, sou delegada e representante no estado do Rio Grande do Sul e atuo como diretora de políticas públicas também. Então, entrar para esse mundo de conhecer os direitos, ele fez crescer muito mais a causa, né? Então, desde lá, eu criei a primeira frente parlamentar do Brasil, na cidade de Porto Alegre, para trazer também essa responsabilidade, né, para o meio político para lidar com essa causa. Criamos o movimento Outubro Verde e daí vem só crescendo, né? Só crescendo cada vez mais. Dia 25 de outubro representa o quê, Velvet? O dia 25 de outubro, a gente foi aprovado aqui no Brasil em 2017 a Lei Nacional de Combate ao Preconceito às Pessoas com Nanismo. Então, ela vem justamente trazer esse reconhecimento para a nossa sociedade sobre essa deficiência, né? E, em cima disso, mostrar que essa população, ela é uma minoria, mas ela existe e ela precisa viver com todos nós e que devemos respeitar a todos, né? Então, essa lei, ela vem para agregar, ela se soma a 29 países que já atuam também. E a data 25 de outubro, ela representa o ator Billy Bart, um ator americano. Ah, entendi. Eu já ia perguntar por que dia 25? Tá. É a data de aniversário do ator. E ele, lá na década de 50, foi um dos primeiros protagonistas a levantar essa bandeira. Então, é uma homenagem a ele, toda essa luta. Entendi. E de quando começou essa visão, né? De que eu me lembro do Telzinho pequenininho, coisa mais querida, hoje já né? tem 10 anos, né? Imagina, passa tempo. muito rápido, muito né? Rápido, muito passa, rápido. assim. E eu me lembro, assim, tu sempre, né? E aí eu vejo outras mães, né?
também, assim, até a gente falava nos termos políticos agora, né? Isso. Que eu acho que teve uma visibilidade muito grande em termos de política, né? As mães atípicas e de outras esferas, assim, de percepção de educação, percepção realmente de fala da mulher, porque a gente viu mulheres se envolvendo mais na política, né? Seja porque são mães atípicas, seja porque são mulheres, seja porque querem espaços. Exatamente. Então, a gente está vendo esse movimento tão bacana, né, Velvet? Porque a gente tem que se movimentar. Muito, né? E a mudança e esse movimento, ele não é esperado por nós, né? Exato. Ninguém espera uma mudança. Então, a mudança, ela vem através de um desconforto, né? Então, nós, enquanto famílias, sentimos muito esse desconforto. E quando nos tornamos mães de crianças com deficiência, a gente se depara com um mundo totalmente excludente. Então, é por isso que a gente luta, né? Porque a gente pensa muito, eu fui agora num podcast lá no Rio de Janeiro também com uma outra mãe. Tá. E a gente conversava exatamente sobre isso. Porque o que a gente pretende? A gente pretende preparar o mundo para receber essas crianças. Porque e quando nós não formos? Quando nós nos formos, né? O que serão deles? Claro. Então, a gente quer realmente mudar o mundo, fazer com que o mundo enxergue toda essa diversidade que somos, né? E respeite. Tu falou uma coisa tão forte agora, Velvet, do mundo excludente. Né? Isso é forte, né, Velvet? É forte, mas é uma realidade. Mas é uma realidade. É uma e quando tu fala isso, impacta assim a gente, aí tu pensa, mas excludente, mas realmente. É, realmente. Né? É excludente. Nós fomos ensinados assim, né, Renata? A gente vem só repetindo padrões que foram ensinados para nós. E tu tá lá, tu e outras mães quebrando esse padrão, dizendo não, aqui não. Exatamente. A gente vem exatamente com esse desconforto. Claro. A gente causa esse desconforto para quê? Para aumentar a nossa percepção e nosso olhar, né? De que é uma minoria gigante. Hoje é 1/4 da população mundial se declara como pessoas com deficiência, né? Exato. Então não é mais uma minoria tão pequena, né? Claro. Porque antes talvez não fosse tão falado porque as pessoas se escondiam muito, né? Muito. As pessoas com deficiência, seja o que fosse, não eram postas assim em sociedade. Agora não, agora a gente está vendo que elas, obviamente, fazem parte, tem que estar junto e tem que ter esses espaços. Agora há pouco eu estava entrevistando o pessoal, o que tu falou ali, o pessoal do Paradesporto. Então, são projetos tão bacanas que estão dando visibilidade. Sim. Né? E modificando o mundo, como tu bem dissesse. Muito. Hoje o Theo integra um projeto também. Hoje ele é para-skatista reconhecido nacionalmente, né? Ele que foi campeão brasileiro de para-skate. Vai receber uma homenagem coisa querida. do Instituto Internacional de Educação Física, aqui pelo estado, entre 100 para-atletas. Então, o esporte também vem como uma grande ferramenta para mostrar isso, né? Para dar visibilidade. Porque eu vivencio isso, o esporte salvou a vida do meu filho. Então, ele traz essa sensação de pertencimento à sociedade. Ele deixa de ser visto como uma pessoa com deficiência e passa a ser reconhecido como um atleta. Então, isso traz aquela sensação de que eu pertenço a este lugar. Isso é bacana, o pertencimento. É muito importante. Sim, porque até o pessoal aqui, a professora Rosário e o professor Felipe falavam isso. Né? De que eles são vistos como atletas. Exatamente. Né? Então, pai, isso é muito Hoje muito o Theo bacana. se reconhece muito, hoje ele se sente mais... hoje ele tá até empoderado demais, né? Que coisa mais querida! Mas hoje ele sai na rua e não sente mais aquela opressão daquele olhar de deboche, daquele olhar do anão. Né? Que é como é conhecida a deficiência. Hoje ele sai e ele se percebe como reconhecimento de um atleta. Mas é claro. Então isso faz toda a diferença. Premiado, reconhecido. Exatamente. Claro, exatamente. Exato. E bacana essa mudança de visão, de percepção de mundo, né, Velvet? Exatamente. Então, o ativismo, e o ativismo eu vejo essa crescente muito, muito grande, depois que muitas famílias começaram a se envolver, né? É claro que o protagonismo, ele precisa, porque a gente precisa ouvir dos protagonistas, abrir portas para esses protagonistas, para a gente saber o que de fato eles precisam, né? Eu nunca vou conseguir dimensionar, de fato, o que o Theo sente, por mais que seja o meu filho. Ele é o protagonista, ele tem a deficiência. Mas nós, enquanto famílias, temos esse privilégio de ir abrindo portas, né, para eles entrarem.
para eles assumirem esse papel, né? Então, eu vejo o ativismo hoje se fortalecendo muito por conta dessas famílias, para a gente, de fato, quebrar esse padrão que a gente carrega, Exatamente. E quando tu fala em ativismo, a gente pode pensar, né, Velvet, que é abertura de espaços, é conversar sobre. Isso, né? Porque, claro, como a gente tem aquela frase, ninguém nasce sabendo, mas a gente tem que falar sobre. Precisamos. Né? Precisamos. E não é a questão que a gente vai falar e que a gente vai repreender alguém que não tem informação. Exato. A gente sabe que hoje temos informação na palma das nossas mãos, claro, com a tecnologia, né? Mas, de fato, como eu falo, a gente vem carregando esses padrões. Nós somos capacitistas, né? Exatamente. Apesar de eu ser mãe de um menino com deficiência, é um exercício diário, né? Porque eu fui ensinada dessa forma. Eu fui ensinada que nunca foi falado comigo que a possibilidade de eu maternar uma criança com deficiência. Entendi. Então, são tabus que a gente vem quebrando. E não é uma questão que a gente quer diminuir alguém que não sabe, né? Pelo contrário, a gente quer informar essas pessoas. Mas eu vejo muito que as pessoas se afastam quando o tema é deficiência. Entendi. Ainda é visto como algo ruim, algo penoso, algo excludente, como a sociedade, nós, enquanto sociedade, sempre excluímos, né? Então, puxar essa responsabilidade para nós, enquanto sociedade, ainda é um pouco difícil, como a gente estava conversando, né? Exatamente, exato. Então, é isso que a gente está tentando trazer, né? Com esse olhar, com esse ativismo. Sim, porque se a gente for ver, às vezes, socialmente, as pessoas reproduzem sempre a mesma coisa. Né? Porque teve uma educação assim, então, às vezes reproduz sem questionar o que está reproduzindo. Ou sem nem se dar conta do sentido daquela palavra, Exatamente. né? Aí quando vem alguém assim, questiona um posicionamento, uma ideia, tu diz, poxa, eu não tinha pensado assim, não tinha visto dessa forma. Exatamente. Né? Eu sempre tento trazer essa informação de uma forma exatamente como tu está falando, né? Qual é o sentido dessa palavra? Qual é a bagagem, né? Então, isso faz a gente expandir o nosso pensamento, né? E isso é que é importante, a gente realmente reconhecer o nosso preconceito, reconhecer toda essa bagagem e conseguir desconstruir tudo isso, né? Exatamente. Agora, essa desconstrução, ela é lenta, né? É bem lenta. Às vezes a gente até regride um pouco, né? Mas a luta continua. Mas é algo que a gente precisa cada vez mais. Como espaços como o teu, essa oportunidade da gente poder falar sobre isso. É isso que a gente está precisando, né? Abrir voz, abrir portas para falar sobre esse tema, que é um tema que ainda é um tabu, né? Que a gente não quer ouvir, mas que, como eu falo também muito sobre educação, né? Que muitas vezes os cursos nas universidades, eles são opcionais, né, para falar sobre a inclusão, para falar sobre as deficiências. Mas quando esses profissionais eles se formam e eles vão trabalhar na sociedade, não é mais uma opção a gente lidar ou não, né? Exato. Então vem daí, a gente precisa reconhecer isso e precisa falar mais, cada vez mais. Eu acho uma coisa bacana que tu falou, realmente é isso. Esses currículos, né, que precisam ser revistos também, né, Velvet? Sobre temas de inclusão. Porque tem que ser revistos, né? Porque a gente tem que falar disso e não pode ser opcional. Precisamos falar, né? Por isso vem a questão da luta nas políticas públicas, né? Exatamente. Por isso que eu entrei para esse papel político também, para tentar mudar todo esse cenário. Mas vamos falar disso já, vamos? Vamos. Então tá. Olha, vamos fazer um intervalo rapidinho, não sai daí que eu tô te esperando.